Você está escutando o Podcast Log, o maior podcast de logística do Brasil. Olá a todos os nossos ouvintes e espectadores do Podcast Log. Sejam bem-vindos a mais uma edição e hoje um episódio especial, a nossa 10ª edição. Estou aqui com meu companheiro de bancada, David Roberto. Tudo bem, Júlia? Tudo certo. E para você que está nos assistindo nesse momento, já aproveita o começo desse vídeo para curtir, comentar e compartilhar com toda a sua rede, amigos, empresa, que podem se beneficiar dessa conversa que a gente vai começar aqui. Lembrando também que nós estamos no Spotify, então se você estiver aí no trânsito, quiser só ouvir a gente, também é possível. E também vamos agradecer a realização dos nossos patrocinadores. Exatamente. Então, são os nossos patrocinadores que proporcionam tudo isso aqui. E vou começar com a divisão logística do Grupo GPS, o maior grupo multisserviços do Brasil. Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem. Binswanger Brasil, soluções imobiliárias sob medida. Softrack, inteligência em cada movimento. W3, sistemas de armazenagem. 35 anos de inovação e qualidade. E Combilift, a revolução na movimentação de cargas. Muito bem. E lembrando que estamos também no Instagram, estamos no TikTok e no YouTube. E claro, vocês podem ver também o podcast no canal da Painel Logístico, na Painel TV. E hoje trazendo personalidades aqui incríveis. Um dos nossos patrocinadores está com a gente aqui hoje, que é a Softrack, né? Trazendo um grande cliente, exatamente. Nosso 10º episódio especial, para falar um pouco mais de logística, focar um pouco mais de mercado e um pouquinho mais dessas pessoas fantásticas que estão com a gente aqui hoje. Concorda? Com certeza. Então, é isso mesmo. O nosso podcast tem a intenção de conhecer um pouco mais das pessoas por trás dos processos e é essa a nossa intenção aqui Daquela hoje. humanizada básica, né? Com a gente brinca aqui o seguinte, quando dá tudo certo, a marca é top. Quando dá errado, meu amigo, dá um nome, dá um CPF, aquela coisa de louco. Então, a gente quer trazer para a luz, né, a gente brinca aqui, trazer um pouco mais para a luz quem está no comando das operações, o time que está junto, porque são essas pessoas que fazem as operações acontecerem e fazem as marcas serem o que são hoje. Então, a marca é importante, mas as pessoas por trás disso são mais ainda. Então, nosso foco é levar um pouquinho dessa experiência de histórias, trajetórias, insights, não deixar de falar de mercado, falar de operação, que é importante, mas valorizar quem está por trás de tudo isso, que são seres humanos, que têm dificuldades, superações, e por isso que o podcast tem tido um engajamento muito grande, né? Um sucesso enorme nas redes. Hoje um dos principais podcasts de logística do Brasil, com essa pegada de humanização e sem perder a parte técnica. E vocês estão aqui hoje por causa disso. E para começar as apresentações, eu quero começar aqui com essa dupla, né? Agradecer ao Anderson pela presença, ao Lucas Porto pela presença. Anderson que representa aí nosso parceiro e patrocinador Softrack. Aliás, obrigado por acreditar no nosso projeto. Nós agradecemos. Me diz um pouquinho, quem é Anderson, quem é Softrack? Poxa, falar de Anderson é fácil, Softrack é um pouco mais complicado, né? Bom, o Anderson está na área de logística com movimentação logística há 15, 16 anos, né? Já há algum tempinho vim acompanhando a mudança que teve aí durante todo esse tempo, né? Tanto na movimentação logística como no jeito de fazer a logística, né? Que mudou demais. Nos meus últimos desafios agora foi ser convidado para trabalhar na Softrack, na área comercial da Softrack, tratando do parceiro, em negociações comerciais direto com o parceiro, né? Então, estou ali para dar aquela atenção para o Lucas e para outros aí que estão com a gente, né? A ideia é que eles percebam que nós somos um time só. Quando a Santos e Porto vai para uma negociação, ela não vai sozinha, ela vai com a Softrack, né? Então, é mais ou menos nessa linha que a gente trata aí o negócio. A Softrack é uma empresa de 12 anos no mercado, começou com 3 caras malucos lá atrás, né? Que inventaram essa coisa de entender a telemetria, né? E telemetria era tido muito como onde está o quê. Era só isso, né? Isso mesmo. A Softrack percebeu que ali tinha um nicho de negócio. Muito além, né? Sim, não só saber o que está onde, e sim extrair informações que ali você pudesse beneficiar de segurança, né? Com os BIs de produtividade, né? E fazendo que a operação fique mais coesa e as informações mais objetivas, né? Isso mesmo. Hoje é uma potência, né? Sim, hoje... A telemetria, apesar de ser uma
uma ciência ainda nova, mas tem tido muito engajamento, tem sido muito usado como diferencial em várias empresas, né? Sim, telemetria, tem muitas empresas que fazem. Telemetria para movimentação logística, eu desconheço o outro, mas com certeza eu posso afirmar que nós somos o primeiro, né, a fazer isso virado para logística. Né? E não só localizar o que aonde, trazer para a operação mais segurança, mais produtividade. Isso é muito importante. É isso. Grande Lucas, obrigado por ter aceitado nosso convite. Eu que agradeço. O convite da Softrack, nosso patrocinador e nosso parceiro. Me diz um pouquinho, quem que é Lucas Porto, quem que é Porto, Santos e Porto? Primeiramente aí, queria agradecer a oportunidade aí do Softrack, do Anderson, parceiro já de longa data. Obrigado, David. Júlia, né? Vamos lá. Vou começar falando da Santos e Porto, né? Que o Lucas se fez da Santos e Porto, né? É uma empresa familiar, a Santos e Porto. A gente está na 3ª geração. A Santos e Porto é uma empresa de mais de 36 anos aí de mercado. E começou, a empilhadeira veio para a vida da família por conta do meu avô. Meu avô, ele foi mecânico de empilhadeira na General Motors, onde ele conheceu da empilhadeira. Então a empilhadeira está na vida da família, vai fazer em torno de 60 anos já. Poxa. Meu avô, ele aposentou na GM, pouco antes de aposentar na GM, ele teve a oportunidade de ser instrutor de operador de empilhadeira, veículos industriais, pelo Senai, porque na época não tinha o curso de operador de empilhadeira. Começou a ter essa demanda pela segurança do trabalho, ele tinha uns bons anos já, né, de técnico de empilhadeira, então ele começou a visitar as empresas como instrutor do Senai para poder capacitar quem até já era operador, né, que começou a ter essa necessidade. Tudo que a gente faz na empresa foi direção do meu avô, mas aí foi uma unidade ali, meu avô, minha avó e meu pai. Porque meu pai, ele, desde cedo também trabalhando com meu avô, trabalhando junto com manutenção ali, que meu avô levava serviço para casa, né? E eles abrem inicialmente a Santos e Porto como oficina mecânica de carro. Meu pai, assim, ele teve o dom do comércio, José Luiz, sabe? E ele sempre teve a vontade de ter um negócio próprio. Podia ser uma padaria, um açougue, ele não sabia, mas ele queria ter o negócio próprio. Ele também trabalhou na GM, saiu de lá uns 24 anos, porque a empresa já estava precisando muito dele. Ele trabalhou em 2 jornadas de trabalho durante muito tempo. Porque meu avô, como era instrutor do Senai, ele visitava as fábricas e começou a oferecer o peixe de manutenção. Então a gente começa vindo da manutenção, porque tinha uma oficina mecânica já que atendia carros, começa a fazer manutenção em empilhadeira e o negócio começa a caminhar bem para eles. E a partir dali, quando meu pai vem 100% para a empresa, o negócio começou a caminhar muito mais. O que meu pai percebeu lá atrás? Até já era comum a prática de locação de carros, mas de empilhadeira não. Então ele percebe essa oportunidade de mercado e ele começa a focar na locação. Já naquela época. Era isso. Que locação foi uma barreira, exatamente, paradigma enorme. Exatamente, porque antigamente, né, as grandes indústrias eram máquinas próprias. Não era comum a terceirização do equipamento. Hoje em dia já é diferente, né? Hoje em dia a grande indústria são muito poucas que trabalham com máquina própria. Até pela dificuldade que é uma operação, né, de veículos industriais. Então, lá atrás ele percebeu isso, mas no começo ele não tinha, a empresa começando, não tinha crédito, não tinha capital para comprar um equipamento e fazer a terceirização. E aí ele terceirizava na época uma indústria química, a manutenção desses equipamentos, e teve ali um diretor de manutenção, que meu pai era muito novo na época, né, 24, 25 anos, que deu o caminho das pedras para ele, o capital que ele precisava. O que ele ensinou para o meu pai? Ele falou assim: José Luiz, você vai comprar as empilhadeiras. Era a antiga Ronrais, que hoje é da Alquímica, em Jacareí. Você vai comprar as empilhadeiras da Ronrais, você vai alugar as mesmas máquinas para a ROM, com metade do aluguel você custeia a sua manutenção, metade do aluguel você está pagando a ROM. Depois de 2, 3 anos a máquina era dele. Então a partir dali o negócio não parou mais. Hoje, graças a Deus, a empresa, a Santos e Porto é uma empresa aí de mais de 1.000 equipamentos locados, estamos com locação em 6 estados, serviço em 8 e contando, né? Então, levando a Softrack para onde vocês forem. Exatamente. De planta nova. Um pouco, né? De planta nova. Isso é importante. Agora a gente está com uma estrutura nova hoje, bem bacana. Falar um pouco da história nossa com a Softrack também, né? A Softrack a gente começou a trabalhar, acho que foi em 2016. Realmente hoje é muito mais, se ouve falar muito mais na questão da telemetria, né? E quando a gente foi buscar esse trabalho da telemetria, qual que era a intenção nossa, né? Porque muitas vezes, assim, de fato, o que eu vejo, a gente como prestador de serviço, a gente tem que ser a melhor solução para o nosso cliente. Sim. Então, de fato, a gente enxergou essa necessidade aí de levar, de fato, o que teria de melhor para uma operação, para diretamente da empilhadeira, né? Porque a gente aluga veículos industriais como um todo, mas o forte é a empilhadeira, o que mais movimenta carga na indústria é a empilhadeira. E fui atrás das opções que tinha no mercado e, de fato, a Softrack disparada aí foi a melhor opção em qual sentido, pô? Realmente foi no que você falou. Porque rastreador é fácil de encontrar, né? Opa, o que está ligado, está desligado.
Mas agora, você tem uma inteligência ali que vai medir, primeiro de tudo, ter a rastreabilidade do operador que está operando. Você eliminar o checklist no papel, porque muitas vezes o operador só faz a marca X, né? Então, ter essa garantia que o operador vai executar o checklist. Você ter a possibilidade de impedir essa máquina trabalhar se tiver algum item que é impeditivo da operação na questão da segurança. E fora isso, toda a inteligência que a SoftTrack tem, entregar para aquele gestor daquela operação logística, de fato, o que ele precisa enxergar. Ociosidade da máquina, produtividade por máquina, por operador. Então, é uma ferramenta que ela auxilia a gestão logística, a gestão da manutenção e a gestão da segurança. Muito bom. E aí começamos a trabalhar com eles e hoje, é um padrão hoje, para contrato novo, principalmente quando a gente fala das empresas elétricas com baterias de lítio, é um item de série para a gente. O cliente me diz, não, mas não tem um desconto se eu tirar? A gente fala, não, é o mesmo preço, porque é uma ferramenta que é para ambos os lados a vantagem, né? Não, e coisa boa tem que levar para outros lugares mesmo, né? Não então, tem como. É item de sério, fala, né? É item de sério. Legal. Pegar carona numa coisa que você falou rapidamente, antes de apresentar nosso próximo convidado aqui, é o Senai. Cara, Senai é um negócio que abre portas e transforma vidas, né? Exatamente. Transforma as vidas. E eu queria até aproveitar aqui a audiência que nós temos aqui na rede social, na Painel TV, e mandar um abração pro pessoal do Senai da Moca, o Morvan Figueiredo, que é parceiro do Painel Logístico. Lá temos o prêmio Senai Painel Logístico de quase 10 anos já com esse prêmio, prêmio Painel Logístico Senai, premiando os alunos, né, do curso técnico do Senai de Logística, né, e as empresas, né, com melhor processo, com melhores projetos e profissionais da logística também. Então, um prêmio que vai bater 10 anos aí. Que abriu as portas pra gente. No início, foi meu avô, nesse começo, que fez, junto com o treinamento do Senai, a primeira apostila de treinamento para a empilhadeira, né, R11. Então, a gente terceirizou o Senai por mais de 20 anos. O Senai de São José dos Campos, de Caçapava, de Taubaté, os dois de Campinas, região Mogiana, eram todos terceirizados pela nossa empresa. Era nosso instrutor, nosso equipamento. O Senai, de fato, ali era o diploma. Não, Senai então, a gente fantástico. começou esse trabalho pro Senai. Então, foi bem bacana que foi que abriu as portas pra gente, né? Eu sou suspeito de falar de Senai. O Senai é brincadeira. Impressionante. Exatamente. Quem é o nosso outro convidado, Júlia? Nosso próximo convidado, Ricardo. Pois é. A gente quer ouvir mais sobre você também, Ricardo. Muito bom. De onde você veio, quem você é. Ouvimos histórias muito legais já. Histórias maravilhosas aqui. O Ricardo é um baú de história, viu? Ali tem história. Mas uma trilha talvez um pouco diferente, né? A minha trilha mais executiva, né? Estou completando aí 32 anos de trajetória profissional este ano. 30 deles com papel executivo, 19 na indústria e 11, quase 12 no varejo. Passei aí por empresas como Souza Cruz, Gradiente, Alpargatas, BASF, e depois decidi mudar para o varejo. Então aí, a grande parte da minha experiência do varejo foi no Magalu, né, no Magazine Luiza, de comecinho de 2012 até 2020. E depois a última experiência foi no Dia Supermercados de 2020 até o finalzinho de 22. E eu decidi em 2023 seguir uma carreira mais consultiva e também empreendedora, que também se mescla com ensino, que também se mescla com mentoria, né? Então uma carreira já, um novo ciclo, né? Na verdade, voltado aí a gente também ajudar aí a disseminar o conhecimento de logística e levá-lo, né, para ajudar as empresas a resolverem os problemas delas do ponto de vista logístico, né? Eu hoje estou na Connection, que é uma empresa de consultoria que já está no mercado há quase 18 anos. O fundador, né, o Edson Carillo, veio do IMAN. Meu mentor. Né? É o seu mentor. Meu mentor. Né? E eu utilizei a Connection como executivo várias vezes, me ajudou ali, principalmente no Magalu, me ajudou ali em toda essa expansão que a gente viveu, essa transformação omnichannel de 2012 a 2020. A Connection foi muito determinante ali em alguns momentos do crescimento e da transformação da logística no Magalu, de uma logística tradicional para uma logística omnichannel, né, digital, incluindo automação, né, e tudo. Então foi bastante interessante. Falei, puxa, deu essa brecha aí com a minha saída do dia no começo de 2023, eu me juntei ao time da Connection, que está em expansão já há alguns anos, né, para incluir novas especialidades, novos conhecimentos, aí tanto não só em logística, intralogística, mas também em supply, sourcing, né. Então eu ao longo desses já 32 anos, tive o privilégio, né, pelas oportunidades, obviamente, que foram dadas e o que a gente foi entregando, né, de passar em todos os elos da cadeia de um supply chain. Isso é importante. Desde o sourcing estratégico lá atrás,
até a logística reversa e reciclagem da outra ponta. É uma cadeia que vem se transformando a cada ano, né? Exatamente. Então, obviamente passando pela manufatura no meio, passando por logística internacional, logística de distribuição, né, planejamento, S&OP, tudo. Acho que nesses 32 anos deu para percorrer os elos da cadeia aí bastante, e acho que aí isso nos dá uma visão ponta a ponta, que é uma visão extremamente importante na hora que você hoje está precisando resolver um problema logístico do cliente, seja ele de nível de serviço, de custo, né, de perda de competitividade, de risco, né? Então, o interessante é que em supply chain as soluções não são compartimentadas e localizadas. Às vezes você está querendo resolver um problema num pedaço da cadeia e você gera uma perturbação no resto e no final o resultado é pior do que o anterior. Então isso é importante, né? Acho que chegou o momento aí da gente, acho que como carreira, né? Chegou o momento de decidir aí de fato de seguir essa trilha, né? A trilha de ajudar mais empresas e mais negócios a vamos dizer assim, triunfarem, né? Nas suas operações logísticas e no supply chain, fazer melhor a cada dia. Então aí que está a minha diversão de hoje. Isso é muito bom, muito bom. Até fazer dois adendos no que você disse aí. Um deles, um dos principais pilares aqui do podcast e da Painel Logístico é o conhecimento. Sim. E levar esse conhecimento adiante. E outra coisa que a gente preza muito no podcast Log é tentar motivar essa galera nova que está saindo dos cursos de logística, né? Para entrar no mercado, mostrar o caminho das pedras e contar muito com a experiência de vocês para que orientem, dê dicas para essa galera poder vir para o nosso mercado, que é um mercado maravilhoso. Isso aí. Eu sou suspeito em falar, você citou aí o Edson Carillo, da Connection, né? E eu sou muito grato a quatro mentores, vou fazer uma mega no agradecimento aqui agora. Pô. Primeiro deles, José Maurício Banzato, foi quem me incentivou e me motivou a ficar nesse mercado, né? Que Deus o tenha. Reinaldo Moura, que também me confiou, acreditou no meu potencial. Edson Carillo, evidentemente, que poxa, me deu todo o caminho das pedras lá, e o Eduardo Banzato também, que me ajudou muito nessa carreira. E pegando esse gancho de agradecimento, antes de a gente entrar no foco das perguntas, agradecer ao meu amigo Ricardo aqui, que faz parte também da história da Painel Logística. O Painel Logístico hoje tem um workshop de logística, soluções e tendências, que é o maior workshop de logística itinerante do mercado, desde a época de Magalu, sempre atendendo nossos chamados, né, para levar conhecimento, apresentar cases da Magalu para a galera, onde nós passamos o Brasil inteiro, onde nós vemos, sempre nos atendeu. Muito obrigado, somos muito gratos. E sempre foi um grande prazer. Aliás, inclusive, a partir desse prazer e das experiências, né, ainda como executivo ali, que a gente tinha a oportunidade naquela brechinha da nossa agenda maluca ali, isso né, mesmo. de compartilhar, que de fato, fala assim, puxa, foi aos poucos, né, germinando a semente ali de tornar isso mais intenso em algum determinado momento da carreira, assim que aparecesse a oportunidade. E a saída do Dia Supermercados realmente deu esse disparo, né? Então acho que essa foi a decisão aí da virada, e de fato consultoria, ensino, palestras e tal, né? Participação em eventos, são alavancas, né? E são mecanismos para essa disseminação. E abre a mente, dá novos direcionamentos, aí é bem importante, né? Isso é bacana. O gestor hoje é muito solitário. Sim, né? Bastante. Dentro de uma operação líder, né? Ele é muito solitário na sua atuação, nem sempre ele tem todas as ferramentas à mão, ele conta realmente com muito dessa... E a logística é muito dinâmica para isso, né? Muito dinâmica também. Você acaba trilhando caminhos aí só porque falta hoje pessoas, né? Sim. Então fica um negócio ainda mais difícil. Quer começar, Júlia? Por favor. Vou começar partindo dessa apresentação. A gente quer aprofundar um pouco mais sobre você, Ricardo. E você começou com engenharia mecatrônica. Conta pra gente como você saiu dessa área para o que você faz hoje, para essa parte de consultoria, toda essa trajetória da sua carreira. Exatamente. É até interessante quando o acidente encontra o desejo. Né? Olha. Porque quando eu fui Repita que isso vai dar corte. Isso é corte. Repita, por favor. Quando o acidente encontra o desejo. Produção, presta atenção, produção. Tá bom, essa é agora mesmo, tá vendo? Improviso. Eu tava com ela no bilhetinho aqui. Né? Não, mas é interessante porque, poxa, quando eu fui prestar vestibular, é que eu topei com essa opção. Né, na FUVEST. Né, então eu me formei em mecatrônica pela USP, o primeiro curso de mecatrônica mesmo, em universidade, né, no Brasil. Foi de fato um dos cobaias, eu e meus outros 40 colegas.
E ainda assim foi aluno de destaque da primeira turma da USP. Assim, da mecatrônica, Pioneiro mecatrônica. Pioneiro, assim, muitos não sabiam se ia ser meca ou se ia ser trônica. É verdade. E depois a gente foi aprendendo que, na verdade, o que interessa é a fusão e não as partes. Não, o resultado. Mas, de fato, a mecatrônica, ela era sediada no departamento de engenharia mecânica, ainda hoje assim, lá na Poli, e de fato ela trazia ali, atendia aos meus interesses ali, de fato, quer dizer, eu já de criança ou de adolescente eu gostava do processo de manufatura. Meu pai fez carreira na Ford, grande parte do tempo, também na Pirelli. Vivenciei muito o ambiente da indústria automotiva durante muito tempo, indiretamente, né? E tinha ali fascinação pelo fluir das coisas, pelo fluir dos materiais. Então, engenharia de processo me parecia realmente o caminho mais interessante, profissional. Quer dizer, eu já entrei na engenharia com a modalidade da engenharia meio na cabeça. E ficava na dúvida ali muito, entre engenharia mecânica e engenharia de produção, e a mecatrônica ela meio que trouxe isto junto também com a tecnologia, né? Então a palavra tecnologia, não que todas as engenharias não tenham sua tecnologia, claro que todas têm, né? As suas tecnologias específicas, mas a mecatrônica vinha com a questão da automação, né? No contexto. E isso era em 1991, né? 1988. Quando eu estava, de fato, tomando essa decisão, era tipo uma coisa que estava ali começando. Sim. Né? Automação em sistemas. Quando a gente falava de sistemas, então... Nem sabia. Era sistemas, era IBM, né? E ser engenheiro era o ápice, né? Ser engenheiro era... Uau, né? Mas assim, a aplicação disso na prática, muito pouca ainda. Né? Mas sabendo que isso daí ia de fato ser importante ali para frente. Não tinha computador direito. Não tinha nada. Não, o computador ficava no fundo. Quando eu fui estagiário, em 92, lá na Ford, o computador ficava no fundo, na área de engenharia, o computador ficava no fundo da sala lá. Verde, maravilhosa. E a gente ia lá usar para algumas coisas. Mas já tinha automação no processo, tinha robôs, tinha sistemas automáticos. Uma aposta sua, porque era muito novo, né? O assunto. Muito novo. E, bom, por que vai dar isso daí? Mas é claro, aquela coisa. A gente sempre gostei de resolver problema. Né? Então, se me perguntam, você fala assim, qual que é o que você busca? Eu falo assim, eu busco resolver pepino. Né? Eu busco descascar abacaxi. Na minha carreira, quando o abacaxi começou a ficar muito liso, ou o pepino ficar muito descascado, né? Aí começou a perder a graça. E foi isso que motivou grande parte das minhas mudanças ao longo da carreira. Né? E que também motivou a transição da indústria para o varejo também, porque aí eu comecei a perceber, ali lá com 19 anos de carreira e já com várias experiências vividas na indústria, que eu agradeço muito pela escola que foi a indústria, né? Uma escola maravilhosa ali de supply chain sobre todos os seus aspectos, mas ali naquele momento o varejo, por conta da toda a digitalização do consumidor, do e-commerce, a gente estava falando isso um pouco antes aqui do podcast aqui, mas é justamente aquele momento que o varejo começou a vivenciar, quando a internet entrou e o consumidor começou a mudar os seus hábitos, começou a gerar uma oportunidade grande de transformação das operações, e o varejo não vinha com essa leitura até então. Né? Um abacaxi lá para descascar. Né? Abacaxi. Magalu que o diga, né? Magalu que o diga. Que abacaxi. E o Magalu tem todos os outros varejistas vivenciando mais ou menos a mesma situação. Mesmo os que nasceram como online. Que falam assim, não, somos os novos varejistas, somos online, somos puramente online. Também com a mesma dor do tipo assim, eu preciso me tornar físico também. Porque senão vai chegar num certo limite aqui as coisas e eu não vou conseguir continuar crescendo. Porque o varejo precisa continuar crescendo. Sim. Então isso lá eu percebi esse abacaxizão aí para descascar, e como uma oportunidade de fato de trazer um pouco da escola da indústria para dentro do varejo. A função logística e de supply chain no varejo até o início desse novo milênio aqui, ela sempre foi muito uma função de retaguarda. Infelizmente ainda em algumas empresas a gente vê isso acontecer. Muito uma função de retaguarda, back-office mesmo, né? provedora de serviços, e que é para não dar problema. Fica em segundo plano, né? Segundo, terceiro plano, ali. Né? Legal. E só de fato chamando a atenção do negócio quando o problema está muito grande. Né? Sim. Mas eu comecei a perceber ali, lá por volta de 2010, 2011, né? Que alguns varejistas realmente começaram a olhar a logística como estratégico.
supply chain como estratégico, como diferencial de negócio. Falei, epa, tem empresa ali com vontade de fazer diferente. Você acha que a pandemia... Diretoria do supply chain antes, né? Não tinha, ficava abaixo do guarda-chuva de alguma diretoria. Definido. É isso mesmo. Aliás, a palavra logística mesmo dentro do varejo É muito novo. era o pessoal do depósito, né? Quer dizer, uma coisa... Você acha que nesse sentido, nesse ponto eu queria fazer uma pergunta em cima disso aí. Você acha que a pandemia foi um divisor de águas para isso? Para tirar a logística do fundo do ônibus e trazer para frente? Olha, não, eu diria que ela foi um combustível, mas não o divisor mesmo e a virada de chave com relação a isso já começou antes. Ela já começou, de novo, com algumas empresas que enxergaram isso antes que as outras, lá por volta de 2008 a 2010, né, olhando muito ali o que a Amazon estava fazendo nos Estados Unidos, em termos de transformação, isso foi chamando a atenção, né? E o Walmart olhando lá, né, meio que de longe ali, tomando bordoada, aí depois teve que correr atrás e até conseguiu, foi bem interessante. Mas isso tudo chamou a atenção de alguns varejistas, os mais arrojados, os mais pioneiros, os mais com vontade de crescer, né? E também acendeu uma luz para quem era puramente online, tipo assim, puxa, eu vou ficar aqui nesse berço esplêndido só esperando o varejo tradicional morrer, né? Mas na verdade eu preciso mesclar atividades aqui e fazer acontecer. Então essa chave começou a virar nessa época, de 2008 a 2010. 2005, eu vou dizer assim, que foi o estopim inicial quando a Amazon começou de fato a aparecer, né, globalmente. E aí depois foi levando, vamos dizer assim, abraçando vários outros varejistas. O interessante é que nos setores de varejo, alguns começaram mais cedo com isso, outros começaram mais tarde. Né? E o interessante quando eu topei a mudança do desafio lá para o dia, em 2020, é porque o setor do supermercado, o setor alimentício, são os mais atrasados, inclusive, nessa transformação. Né? Por quê? Por causa do produto, muitas vezes, e por causa do serviço. Né? Aquela crença de que o consumidor ele quer ir lá no supermercado fazer compra, ele não tem esse negócio. A gente até experimenta, mas é muito pouco, não cresce, não gera escala, não traciona. Né? Aí veio a pandemia. Aí sim, né? Abriu-se um leque e aí gigante. A pandemia ela ajudou, né? Como eu falei dos combustíveis, né? Do combustível, a pandemia ajudou ao consumidor exercitar o canal online em todas as suas necessidades, né? Inclusive a alimentar. E aí o consumidor ressurgiu depois da pandemia ali com essa visão híbrida muito clara para diversos canais e não só para alguns. E nasceu um novo segmento que foi o delivery, né? Que muitas empresas nem gostavam disso, não tinham disso. Vocês têm até um case interessante com o pessoal da Outback. Sim, Outback. Né? Que quase quebrou, porque o cara que não admitia um delivery. Se não me engano, acho que tinha um fornecedor, né? Quem gosta daquela costela maravilhosa, tudo mais, era um único fornecedor. E a Connection acabou mudando o pensamento da empresa lá, senão tinha quebrado. Eles não aceitavam receber a mercadoria por delivery. Isso. Assim, eles não viam eles não viam na cadeia de valor valor nisso daí. Porque era a experiência de estar no Outback, que eles vendiam junto, né? Nem a costela aqui no prato, servida a cabeça, saído da cozinha, não tem imitação. E a questão de você ter um único fornecedor de costela é loucura, né? Loucura um negócio desse. Assim como o supermercado fala assim, não, o tomate, o consumidor ele quer ir lá escolher o tomate. Não vai ficar. Sim. Ele pode até comprar um pacote de cereal, mas o tomate não. Né? Então, assim... Mas eu não estou vendo, né, cara? É até engraçado. Não teve jeito. Concordo que a pandemia foi um combustível, né? Para um dos varejistas como Magalu, Casas Bahia. Sim. Porém, eu também vejo que é o maior problema para essas empresas hoje, né? Porque hoje, com a internet, a competitividade entre eles ficou muito mais agressiva. Muito mais. Porque o cliente não importa mais agora. Antes ele gostava de entrar lá na Casa Bahia, era mais próxima da casa dele, né? Agora não, agora pela internet, né? Todo mundo aqui, ó, chega comprou uma coisa, pelo menos consulta preço na internet. Então, na hora que você entra na internet, não importa se é Ponto Frio, se é Casas Bahia, se é Magalu. Você vai no mais barato ou no que tem a melhor condição de pagamento. E eles têm uma inteligência de mercado que diariamente está atualizando tudo isso. Nesse então, eu acho que a pandemia ajudou muito. Esse ponto é interessante. Ajudou o usuário, o cliente. Sim. Mas para as empresas, eu vejo que isso é um problema, porque agora, lojas americanas. Então, eu vejo que a tendência para essas empresas é muito desafiador para eles encontrar esse equilíbrio ainda. Porque a internet ajudou, foi o combustível, cresceram muito. E só um dado importante para o que você está falando aí da internet, em 2020,
tiveram o surgimento de mais de 23 milhões de novos usuários na internet. Uma coisa de doido. Bastante. Da pandemia. Muita coisa. Muita Mas coisa. De novos usuários, hein? Novos usuários. 10% da população brasileira. Um gancho no que você estava falando, que boa parte dessas empresas, como Magalu e etc., criaram plataformas também para vender online e receber clientes online que não são clientes do físico. Do físico, exato. E de fato, assim, e outra coisa que você vai aprendendo com essa questão do canal, né? No fim das contas, o legal é você oferecer opções em função da jornada que o cliente está passando. Porque não adianta você dizer assim, não, vamos fazer uma estatística aqui. Ó. Esses consumidores são, com essas características de idade, né, classe social, etc. e tal, são consumidores offline, ou de região geográfica e tal, e esses são consumidores online. Não. Eu posso estar no momento online, eu posso estar no momento offline, em função da minha necessidade, em função do que eu estou buscando. Então, aí começou a se falar, não tanto de clusters, mas de jornadas. Quantas jornadas eu quero oferecer na minha cadeia logística, na minha cadeia, em inglês que se fala de fulfillment. Ou seja, que possibilidades eu dou? Como é que eu guio o consumidor nessas jornadas? E quanto mais competente eu for para oferecer essas jornadas e garantir uma boa qualidade de serviço, transparência, visibilidade nelas, mais eu vou fidelizar, mais o consumidor vai, né, não vai optar por um outro canal, vai eventualmente deixar a questão da comparação de preço, como você está falando aí, em segundo plano, porque no fim das contas a plataforma tem que ajudar o consumidor na jornada. E a jornada começa com buscar o produto, comparar e entender se o produto te atende ou não. Né? Isso pode ser numa loja, pode ser no site. O consumidor não pode entrar numa loja e achar que é uma viagem ao passado. Ficar duvidoso. E não pode entrar no site e ser uma coisa difícil de conseguir a informação. Então, assim, quando você começa, você sai do serviço compartimentado. E, na verdade, você pensa na jornada. Você vai começando a transformar os seus processos de negócio e, por consequência, os processos logísticos. Né? E agregando serviço. E agregando serviço, exatamente. Porque não é só a venda do produto, né? Não só. Do produto torna um detalhe, a verdade é essa, né? E aí você, puxa, como é que eu garanto que aquela jornada vai ser uma jornada feliz? E aí que você começa a mudar um pouco o quê? A maneira como você encara os projetos de logística, a maneira como você prioriza eles, a maneira como você especifica eles, né? E até justifica. Exatamente. Né? A gente estava falando, puxa, a gente às vezes vê projetos logísticos não acontecendo porque às vezes eles estão sendo montados em cima de uma dor logística. Ah, eu estou com um problema aqui na minha doca. Ah, eu estou com um problema aqui no meu CD. Eu vou tentar fazer uma conta aqui para reduzir a quantidade de pessoas ou aumentar a produtividade, coisa do tipo, dentro do meu mundo técnico aqui. Mas no fim das contas, os projetos que a gente deve estar olhando sempre na logística, em primeiro lugar, são aqueles que o consumidor percebe. Exatamente. A satisfação do cliente. Porque aquilo é que sustenta o negócio, Sim, não é hoje a experiência é tudo, né? Ser humanizado, né? Porque o foco tem que ser sempre nas pessoas, né? Sim. Vou dar marketing. As empresas também, uma coisa que meu pai sempre colocou pra mim ali, porque para as empresas a gente é só um número, a verdade é essa. Agora, para as pessoas, a gente é para sempre. Então, o foco tem que ser no ser humano. O ser humano, quer dizer, poxa, e aí o interessante quando a gente passou esse processo de transformação no Magalu dentro da própria logística e outras áreas também passaram pelo mesmo, vamos gastar a nossa energia, nossos recursos, que são sempre limitados e sempre, né, desde o tempo até o dinheiro, né, sempre limitados. Vamos gastar essa nossa energia em que o consumidor perceba. Né? Entre 10 projetos, eu preciso escolher 5, eu vou escolher os 5 que tocam mais lá na ponta. Por exemplo, eu preciso encontrar uma maneira do consumidor do Nordeste ser atendido na grande maioria dos produtos que são vendidos lá na região em menos de 3 dias. Na época a gente atendia em 7. Caramba. Tá certo? Lá em 2013, né? Atendi em 7 dias. Um cliente em Salvador, um cliente em Pernambuco, né? Em Cuiabá, mais ainda, tal. Quer dizer, e aí? Que tal priorizar os projetos que nos levem, né? Gastar energia, gastar Dinheiro, tempo, prototipação, experimentação, conversar com o parceiro, para chegar nesse objetivo. Ao invés de ficar lá, às vezes, distraído pelos indicadores técnicos que a gente fica ali, né? Às vezes, que são importantes para você explicar
às vezes os problemas que você tem, mas eles não são a linguagem do negócio, muitas vezes, e nem do consumidor. O consumidor não sabe o que é OTIF. Tá certo? Apesar do OTIF ser importante para a gente diagnosticar uma operação. Às vezes você fica ali obcecado por uma melhoria de um indicador logístico que não traz um reflexo palpável ali na ponta. Então o convite, na verdade, quando a gente está falando de transformação logística, é esse. Legal. Tá? Muito bom. E trazendo um pouquinho, a gente está falando de e-commerce aí, que é um baita do mercado importante. Eu queria saber um pouquinho da experiência, do quais segmentos a Softrack e a Porto atendem juntos. Você daria um destaque? Vamos lá, a gente atende, são todos os setores hoje, né? Desde o agro, a indústria automobilística, a indústria química. E assim, eu vejo que na questão da aplicação da Softrack, né, junto com o nosso equipamento, né, que é a movimentação de carga, realmente encaixa para todas, né, David? Porque a movimentação da empilhadeira é uma movimentação que, de fato, pode se tornar uma arma ali mal utilizada, né? Então, a Citamos Softrack, até um acidente aí com já o tivemos Rubens e tal, assim, exatamente. Exatamente. O que você citou também, você. Exatamente. Então, assim, e muitas vezes, né, realmente, nossos processos logísticos, geralmente, são processos com... O tempo é o nosso maior problema, o maior desafio. Hoje em dia, né, é tudo just in time, então você não tem margem para erro num processo logístico. Sim. Então, essa questão que é tudo muito urgente, nosso centro de urgência da operação é muito grande, com uma ferramenta igual a da Softrack, isso ajuda muito, porque de fato a gente consegue ser assertivo, o gestor da logística naquela operação. Eu preciso ter 3 ou 4 ou 5 máquinas, ou 3 operadores. Ele consegue quantificar isso, né, para o próprio colaborador dele, o quanto ele está ali de produtividade. E a questão de fato da segurança, você poder ter um monitoramento full time da máquina. Então, assim, de fato, eu não vejo um setor em específico que agrega, realmente para todos, né? Bacana. E tem uma operação assim que você, essa operação aqui, junto com a Softrack, a gente fez a diferença no cliente, a gente realmente é um case de sucesso. Me fala um pouquinho como é que funciona isso. Hoje o nosso principal cliente como grupo é o Grupo Gestamp, que é uma indústria, né, mercado automobilístico, indústria automobilística, faz estamparia, é um processo onde tem uma intensidade e um volume grande de equipamentos. Então, por exemplo, tem equipamento nosso lá que roda 600 horas no mês, o mês tem 720 turnos. 7 dias na semana, ela roda turno 2x2, então é uma operação muito intensa na questão de volume de horas trabalhadas, realmente a máquina não para. Então ali a gente começou o trabalho, a gente fez o primeiro piloto e hoje já é um padrão para o grupo inteiro. Então assim, a Gestamp hoje tem 8 plantas no Brasil, a gente está em 5, também para 6 plantas que estão aqui no Brasil. E hoje já é um padrão hoje. Nosso momento para a Gestamp é 100% cooperação com a telemetria. A máquina não roda se não tiver telemetria. É orientação da Gestamp agora. Isso é importante. Isso é importante, que tenha conhecimento, tenha conscientização, que é fundamental para poder manter uma qualidade, manter um... Para você ter uma ideia da importância da telemetria, através do Lucas e da Gestamp, é a solução que a gente não chama mais de telemetria hoje, né? A gente chama de uma ferramenta que acompanha, né, toda o começo, o meio e o fim da logística, né? Para você ter uma ideia, quando ele falou de segurança. Hoje, um equipamento, nós contratamos uma empresa de engenharia de risco que faz aqueles laudos em cima da NR 1112, aquela coisa toda. Ficou lá com a ferramenta, né, da telemetria durante algum tempo. Hoje nós temos um laudo, são os laudados, que um equipamento com Softrack tem 97% menos chance de sofrer acidente. Nossa. Então, quer dizer, eu ponho ali um gestor de logística, um gestor de segurança, né? E apresento esses números laudados, fica muito difícil você não... Com certeza. Isso traz uma tranquilidade de operação absurda. 97% é muita coisa. É muita coisa. É muita coisa. Isso são para todos os setores, né? Para o gestor da logística, pela produtividade, pela segurança. É um contexto como um todo, né? É isso. Então, realmente, hoje se torna obrigatório até. E, para terminar a minha parte aqui na Gestamp, na pessoa do Lucas, nós apresentamos essa solução para fora, para que países... Exatamente. A matriz fica na Espanha, né? Foi para a Espanha. Exatamente. E eu acho foi que para o grupo como um todo, para os Estados Unidos. Ele fez, nós tivemos que fazer uma apresentação em inglês e tal. Através da porque Lear, lá através fora, da Lear também teve para... Sim. Pra o pessoal fora. lá fora está entendendo a solução e falando, poxa, deixa eu dar uma olhada. Olha aí. Quer dizer, então isso deixa a gente muito feliz, né? Foi uma inovação, Porque de fato, dentro do se grupo. lá fora, a gente sempre tem aquela
aquela coisa do vira-lata, né? Sim. Então, lá deve ser melhor, lá a logística deve ser... Soft track de Campinas para o mundo, né? Literalmente. É isso, da Unicamp para o Da mundo, Unicamp porque pro esses mundo. 3 doidos aí que estavam lá são oriundos de TI e da Unicamp. Para você ter uma ideia da velocidade da tecnologia, IA começou a falar o quê? 2, 3 meses atrás? É muito novo. Já está na Soft Track. Hoje, a partir aí antes do final do ano, já está agindo, já está em teste. Caramba. Acho que você pôde ver na Aliás, feira. Sim. Você vai interagir com a ferramenta através da inteligência artificial. Você não vai precisar mais entrar nos... me traga aí as 10 máquinas que no turno X trabalham mais. Caramba. Me traga nesse turno quem mais colocou carga e quem mais tracionou. Então eu consigo ter esse tipo de informação falando. De maneira muito mais rápida, Isso é né? Não tem importante. mais que o gestor entrar e fazer a busca ali, Sim. não. Ele vai direto e a informação já vem Sim, assertiva. né? através de indicadores estáticos, né? Quer dizer, ele vai chamar a atenção do que é relevante. Exato. Né? Para você Que focar na antes eu gestão. teria lá, É. dentro da ferramenta, já com os meus BIs prontos, só que ali vira infinito as possibilidades. Vira paisagem. Exato. Vira infinito as possibilidades, porque Entendi. eu posso pedir algo que ninguém nunca pensou em pedir, é super Isso. importante na cadeia, para poder Falando entender, assim, né? falando assim parece simples e muito fácil, né? Mas eu tenho certeza que nossos internautas estão escutando e falam, pô, legal, excelente, mas quais foram os desafios que vocês tiveram para chegar nesse nível? Qual a operação que mais desafiadora vocês tiveram para levar esse nível de satisfação de 97%? Eu vou cortar, eu acho que o maior desafio... A operação mais desafiadora vocês já tiveram, Soft Track e eu- Porto junto. Eu acho que assim, que o maior desafio é o que hoje com a inteligência artificial eles vão trazer como solução. Porque assim, é uma ferramenta, você tem uma Ferrari, mas se você não utiliza ela, é a mesma coisa de nada. Sim. Então antes, realmente, a questão da pessoa ter que ir buscar, por mais que o BI é 100%, é bem assertivo, mas a pessoa tinha que estar ali buscando. Então muitas vezes a gente tem a ferramenta, a gente apresenta uma ferramenta 100% formidável. Porém, se não tem uma pessoa olhando a ferramenta, acaba não valendo de nada, né? Sim. Então, hoje, o maior desafio que a gente tinha que era, assim, ter a ferramenta mais... Porque essa gestão fica muitas vezes por parte do nosso cliente, de fato, que é o responsável, né? Do operador, daquela operação como um todo. Então, hoje, com a IA agregando na SoftTrack, vai facilitar muito a experiência ali de quem precisa utilizar, entendeu? Quem é segurança da relação à segurança, quem é da logística em relação à logística, né? Então, eu vejo assim, que o maior desafio é, de fato, é ter a ferramenta e não ser utilizada. Né? Você acha? É isso. Não, é isso. E teve algum cliente específico, algum mercado, algum segmento específico? Puta, esse aqui, para a gente poder implantar, foi dose. Primeiro, a mentalidade das pessoas, que esse acho o maior desafio, acho que é esse, né? Mudar a mentalidade, quebrar esse paradigma, né? Teve alguma operação nesse sentido que foi bem complicado? Não teve. Além das operações, nós hoje fornecemos a telemetria para algumas empresas, fabricantes de empilhadeira, né? Que saem com a marca da própria empresa. Então, algumas empresas que eu não vou citar aqui, mas são fabricantes de empilhadeira e usam a nossa telemetria como se fosse deles, né? Realmente são deles, a gente faz com bom prazer e dá todo o suporte possível, né? Então, só aí já foi uma quebra de paradigma. Por quê? Porque o cara que está comercializando a empilhadeira, o negócio dele é vender empilhadeira. Sim. Eu não preciso agregar mais nada no sistema para poder vender para o cliente final. Mas quando ele agrega a minha ferramenta antes da venda no equipamento dele, que é o que o Lucas faz hoje, ele mostra para mim o quanto eu sou importante na cadeia da logística e para o cliente final dele, que é o cara mais importante da vida daquela empresa, né? Então, eu acho que fornecer telemetria para as empresas que são fabricantes foi um paradigma quebrado. As empresas hoje alimentícias são empresas que nos tocam ali, né? É difícil a implantação, mas a gente está em algumas, né? A Gestamp como case, né? Foi um case maravilhoso. Eu vou até antecipar uma coisa que a gente vai estar fazendo uma POC lá, vai começar uma POC ainda lá, né? Para quem não sabe, muita gente não sabe, o POC vamos fazer uma experiência com ponte rolante. Legal. Dentro uma apresentação, uma simulação. Isso. Com a telemetria na ponte rolante. Então, a ponte rolante vai ter telemetria. Então, vai dizer o que ela precisa saber dentro do dia a dia da ponte rolante. Pô, né? Fantástico isso. Fantástico É uma operação muito delicada, né? A manutenção de carga interna é muito delicada. E a ponte também é uma dor muito gigantesca. Então, esse vai ser um teste. É uma dor gigante em todas as Tenho empresas. certeza que vai ser essencial. A gente tem um projeto junto com a Santos e Porto, que é
das pontes lá que você vai trazer pra gente? Da gestão sustentável? Não, da outra empresa lá. A da Isolar. Da Isolar tem a operação junto da GPS aqui. A gente vai estar indo lá em Piracicaba. GPS que é nosso patrocinador. É cliente nosso aí também, pro parceiro. Até me permite uma coisa aqui, desculpa, aproveitando, né? Quer dizer, nesses projetos Ricardo, todos... fica à vontade de ter pergunta Não, aqui. Vamos sugar, a ideia é sugar esses caras eu também. queria explorar esse ponto aí das dores e dificuldades, né, de implantar uma tecnologia dessa. Né? E porque certamente são similares a gente implantar outras tecnologias. Sim. Que a gente vê que também são necessárias dentro da logística. E não só pelo, como eu comentei aqui do meu background e tal, e também pelo o foco muito da Connection em transformar, a gente se envolve com muitos projetos onde a tecnologia vamos dizer assim, é protagonista. Né? Ou seja, eu preciso implantar uma tecnologia para realmente o cliente dar um salto em termos de eficiência, em termos de nível de serviço e tal. E aí a gente se depara com, eventualmente, dificuldades de colocar essa tecnologia em prática. No caso aí da telemetria, né? E dessas tecnologias embarcadas em equipamentos de movimentação. Se você fosse listar ali, vai 2 ou 3 dificuldades predominantes que você encontra na hora de introduzir uma tecnologia, né? Vocês dois, o que a gente poderia dizer? Eu vejo que barreira em relação à equipe da gestão do cliente, isso aí não tem nenhuma, porque qualquer gestor, quando é apresentado o sistema, realmente todo mundo encanta. Encanta, certo. Eu acho que o primeiro desafio, de fato, é utilizar a ferramenta, porque é verdade, essa é uma Ferrari não ser utilizada, né? Então, saber utilizar a ferramenta. Tá. E o querer utilizar também, para o tempo. E querer utilizar a ferramenta, que ela tem uma entrega excepcional, mas se você não utiliza, né, não vai ter resultado nenhum. Uhum. Eu vejo que muitas vezes na questão assim, da figura do operador. Por quê? Né? Porque agora o operador sabe que tem uma ferramenta monitorando ele full time. Então ele sabe que vai ter uma ferramenta indicando para ele se ele está com a máquina, por exemplo. Muitas vezes o operador deixa a máquina ligada para rodar o orímetro, né, e indicar que trabalhou pelo orímetro. Mas a máquina está parada. Então a telemetria indica para a gente tempo de máquina ligada parada. Realmente trabalhando com movimento e também com o hidráulico. Então assim, eu vejo que... E também um terceiro que eu poderia colocar muitas vezes realmente é o custo. Realmente a empresa muitas vezes, né, fala, mas não posso aumentar meu budget. Então eu vejo que seriam esses 3 principais desafios aí. Porque qualquer gestor, quando olha a ferramenta, a entrega que tem, todo mundo quer. Nunca vi alguém falando, não quero, quero sem, entendeu? Em relação à gestão. Entendeu? Mas entre isso e a implantação tem essas 3 grandes barreiras. Exatamente. Para a instalação em si é uma instalação bem simples. E não importa... nós hoje somos uma empresa que a gente é dealer da marca da Ranksha. Porém, o sistema da telemetria da Softrack você pode instalar em qualquer marca de equipamento. Então, é fácil a instalação, é simples. Tem uma parametrização, porque de fato tem que ser customizado, porque cada cliente tem seu padrão de segurança. Uhum. Então, por exemplo, né, o cliente A tem as suas perguntas de checklist, o que é impeditivo não é para operar, o cliente B é diferente. Então, tem uma customização, sim, de fato, que tem que ser feita a 4 mãos junto ao cliente, que às vezes pode atrasar um pouco ali o início, porque depende, né, de toda aquela equipe ali, que seja validado pelo time de segurança e etc. Mas, assim, a implantação em si é simples. Né, é simples. Agora, você é um derivado dessas barreiras que vocês estão colocando e que, na prática, também acabei vivenciando muitas dessa natureza ao introduzir tecnologias diferentes na operação. Vocês acreditam que quem se maravilha com a tecnologia, ou seja, normalmente quem está na gestão ou em um projeto e tal, envolve pouco ou de fato o operador ali, e aí acaba gerando esse desconforto e essa falta de propriedade com relação àquilo? Muitas vezes quem teria que estar ali realmente, né, acompanhando, mas nesse princípio, né, falta às vezes ali e depois é aquilo. Essa é uma lição, sabe, sim, David? A lição que a gente, à medida que a gente tenta implantar a tecnologia, a gente começa a olhar muita repetição desse tipo de contexto e às vezes um chamado aí para os líderes de logística, né? Cuidado, você tem acesso às informações e entende sobre as tecnologias e tendências, você vai em feiras, você interage, né, com os fornecedores. Né? Como você vende isso internamente? Não é só para a área financeira. E o operador, muitas vezes o gestor muitas vezes, né, realmente se falta desenvolvimento, realmente se perde. Pois é. Né? Ou você não vai conseguir, né, viabilizar aquele projeto, ou também, mesmo depois de você viabilizar, não tem a entrega, não tem o resultado que precisa. A gente tem uma experiência agora, que hoje, né, o foco da nossa empresa, né, o foco realmente do mercado hoje, do mundo, né, é a questão aí do ESG. Então, hoje, nas operações nossas com empilhadeiras, nosso foco é 100% trabalhar com as empilhadeiras elétricas movidas a baterias de lítio. Quem diria, hein? Verdade. Chegou. Quem diria? É o futuro que esse ano
no ano passado, né? 36 mil máquinas vendidas. Ano passado, o consumo do mercado brasileiro foi em torno de 36 mil empilhadeiras. Da marca empreendedora da Rangsha, foi em torno de 6 mil equipamentos. Legal. Ou seja, já tem um market share bem grande aqui no país. Falar um pouco da Rangsha também, então, né? A Rangsha hoje é o 8º ou 7º maior fabricante de empilhadeiras do mundo em volume de faturamento. Em quantitativo de equipamento, é o 2º ou 3º. E a Rangsha, de fato, ela se destaca em relação ao equipamento contrabalançado elétrico com bateria de lítio, onde ela é disparada aí a primeira hoje, a referência. Então, um comparativo que eu gosto de fazer é que, com a Rangsha hoje na empilhadeira, a gente tem o que seria, para o mercado de carro automobilístico, seria a BYD. Você vê hoje aqui, pela variedade, qualidade, né? Entrega de tecnologia, design, né? Então, assim, hoje é nosso foco 100%. Mas você estava falando da barreira que muitas vezes o gestor coloca. Também não vou citar o nome na questão da empresa do cliente, mas é um cliente que a gente participou de um bid, onde ele exigia uma marca específica de empilhadeira, e a gente tentou mostrar de tudo que é maneira ali para ele qual é a vantagem de fato de trabalhar hoje uma empilhadeira elétrica com bateria de lítio, política ESG, zero emissão de poluentes, a máquina mais ergonômica para o nosso operador, mais segura para o processo, porque o gás... do equipamento, tudo. É só vantagem. Isso porque a gente não tem crédito de carbono ainda, né? No Brasil ainda não tem. Só se fala. E algum diretor que eu não tive acesso a ele de fato não quis nem testar o equipamento. Então assim, a gente está até buscando, porque hoje um cliente, quando quer fechar com a gente um contrato novo com máquina gás, eu brigo para não fechar. Eu brigo, é impossível você querer fechar, porque uma coisa é comparar um equipamento, né, usado, né, com um novo elétrico lítio. Agora, quando você pega o equipamento novo, a combustão GLP, com o novo elétrico lítio, uma operação que tenha volume de trabalho de pelo menos 150 horas mês, só com o semi-financeiro que tem na questão, né, do custo do gás, da periculosidade daquele operador que manipula o gás e todas as vantagens que vem junto, né? ESG, ergonomia e segurança. KVA de carregamento. O dinheiro que o usuário gasta para carregar. Exato. Versus o que ele usaria no consumo de gás, é isso aqui, ó. E mesmo sendo às vezes óbvio o ganho, você tem dificuldade de justificar. Nessa situação específica, porque daí realmente algum diretor que não quis nem testar o equipamento elétrico de lítio, a gente está mandando para uma outra operação deles agora lá para o Nordeste, lá, que é uma operação menor, não é fábrica. Vou mandar realmente porque eu faço questão de mostrar aí, porque realmente, quando a gente coloca o equipamento, antes da gente colocar, gera essa barreira. Mas será que vai aguentar minha operação? Mas minha operação não para, né? Realmente o gestor da logística, a cabeça minha operação não para, né? Eu não para nem para ir no banheiro. Mas, gente, é impossível. Para uma hora, para ali para um D10 de segurança, 15 minutos. Você para para uma troca de turno, você para ali para... A conta é 70%. 10 minutos você para. Né? Então, assim, então tem que colocar para a operação. E quando coloca, realmente a aceitação é 99% de aceitação, entendeu? Muitas vezes nem volta pra gente, nem consegue trazer ele de volta, porque daí já quer que continue a operação, né? Mas fala do gestor. Então, ali, nesse cliente específico, tem um gestor que ele não precisa nem testar. Então, a gente vai mandar para uma outra planta, que daí é outra diretoria, para daí, como é um corporativo, né? Aí vamos mostrar a eficiência, né? Mas, sim, a figura do gestor ali tá à frente disso, tá envolvido, é essencial para qualquer inovação tecnológica, né? Com certeza. E, Ricardo, aproveitando, né, que a gente está falando de tecnologia, implantação, em toda essa sua carreira e experiência, o que você mais sentiu que mudou no mercado ao longo desse tempo? O que mudou no mercado, acho que em primeiro, né? O lado positivo, que a gente até estava falando aqui um pouco antes, né? Realmente a preocupação das empresas com o assunto logística e supply chain, ela veio à mesa, né? Então isso realmente é bem positivo. Só que isso vem acompanhado de uma vamos dizer assim, uma cobrança ou vamos dizer um desafio para o profissional de logística e supply chain, por outro lado, uma faca de dois gumes, como a gente costuma dizer. À medida que a organização abre espaço para a gente, né, fazer diferença, porque para o negócio é importante uma operação logística eficiente e eficaz, a gente também tem que se tornar mais protagonista. E tudo é culpa da logística. Tudo é culpa. Sair do papel de vítima, tá? Sair do papel do silêncio, né? Do tipo assim, se ninguém me incomodar, tá bom. Né? Não, você tem que ter voz ativa, né? Colocar ali também, tipo assim, olha gente, investe aqui na logística, que o resultado para o negócio é melhor, né? Significa que a gente na mesa tem que falar de negócio, tem que falar de cliente. Não pode ficar falando em logistiquês. Tá? Porque senão você não vai conseguir justificar os projetos.
né? Então você tem que estar com a mente aberta, tem que treinar para falar de negócio, senão você vai continuar se frustrando e dizendo que você não está sendo ouvido. Eu só recebo cobrança e não sou ouvido, né, com relação ao que eu tenho que fazer. Bom, mas também depende muito de como você está vendendo o peixe lá dentro. É claro que se o outro lado não estivesse querendo ouvir nada sobre a operação logística, como era no passado, tudo bem. É difícil mesmo, tá? Uma barreira dessa grossura. Mas hoje já a porta está aberta. Agora, mas você não pode ficar falando em logistiquês lá com o negócio. Você tem que mudar um pouco a maneira como você se posiciona. Então, essa é uma grande transformação que eu vejo acontecendo e que é importante a gente acordar para ela. Em paralelo com isso, é bom, estávamos falando aqui do lítio. Olha só que interessante, né? 5 anos atrás, pouquinho antes da pandemia. 5, hein? Tá? Não estou falando de software, não estou falando de... né? Estou falando de aumento movido da bateria de lítio. Lítio, tá certo? Versus o níquel-cádmio, versus o combustão e tal. Era tipo assim, não, ainda não é o momento. Não, lítio é muito caro. Ou é chumbo ácido ou é empastada. Ou é empastada. Máquina empastada. Mas não era viável. Não era viável, não sei o que. 5 anos depois. Ninguém quer mais. Tá certo? Né? Muito rápido. Ela deu um drop sobre o chumbo ácido e tomou o protagonismo da cena. Né? Foi isso que aconteceu. Isso mesmo. Então, e olha só, se é assim com lítio, imagina com outras coisas. E vou te dizer, mesmo naquela época em que os mais visionários diziam que essa conta ia mudar porque era 50-30, né? 50% combustão, 30% elétrico, que já era muito alto para a época. Se você pega 15 anos atrás, é 8% de elétrico, né? Mesmo os mais visionários não acertaria esse número de 5 anos. Esse é o ponto. E o cuidado é esse. Primeiro, esteja antenado, porque muda, tá? E muda muito mais rápido do que mudava 20 anos atrás. Muito mudando. IA. Você vê a IA dentro da SoftTrack, por exemplo. Eu ia até te perguntar e vocês entraram no assunto. Aí o negócio entrou rápido. Foi isso. E a gente vê isso acontecendo com outras soluções e plataformas agora, e todo mundo achando que IA é uma coisa para daqui 30 anos, sei lá, futurista. Mas ninguém vai buscar o que é, né? Os caras discutindo leis, né? De como tratar IA e as empresas já aplicando a IA no dia a dia. Na visão de vocês dois, rapidamente, o que vocês viram que mudou, o mercado vem mudando, vem se transformando, novas tecnologias, bateria de lítio, IA? Como é que vocês enxergam isso? A logística do futuro aí, né? Dos equipamentos é a tecnologia elétrica com bateria de lítio, né? Porque o equipamento elétrico sempre existiu. Qual o carro, né? Primeiro existiu o carro elétrico, depois o carro a combustão, né? Mas o carro elétrico não tinha capacidade, autonomia para poder vingar e avançar. Empilhadeira também, sempre de empilhadeira elétrica. Porém era com bateria de chumbo ácido. Então você fazer a conversão de uma empilhadeira a combustão pela elétrica com bateria de chumbo não era uma operação viável, porque tem que ter bateria reserva, sala de baterias. Era um processo não era legal. Então você só trabalhava com empilhadeira elétrica na necessidade de ser elétrica, numa retrátil, numa patolada, onde não tinha opção da máquina a combustão. Com a bateria elétrica de lítio hoje, que é o quê? Igual ao nosso celular. Então hoje a bateria é uma bateria blindada, livre de manutenção, ou seja, você não tem mais necessidade de ter uma sala de bateria para isso. Você não tem mais necessidade de ter troca de bateria, que era uma problemática dentro de uma operação, né, com mais intensidade. A bateria pesa 1 tonelada, o operador tem que trocar essa bateria, né? Então, realmente... A carga parcial, né, que você pode fazer em hora de almoço, hora de intervalo. A carga parcial, que é essencial, você não troca mais bateria, ou seja, o operador ele parou lá para DDS de segurança de 10, 15 minutos, parou por 15 minutos para ir ao banheiro, deixa carregando, igual no celular. Então, de fato, assim, e na empilhadeira isso vem de uma maneira muito mais acelerada do que eu acho que qualquer um pensou e imaginou. Diferente do mercado de carro, né? Porque você olha o mercado de carro aqui, falando de Brasil, tem uns desafios para avançar de maneira mais acelerada, né? Mesmo hoje que já está... Mas os carros, porque o que acontece com o carro, né? Tem a questão da infraestrutura de carregamento. O Brasil é um país continental, então, para você ter infraestrutura e trazer essa confiança para o consumidor, é um problema. Tem toda uma questão aí em cima, né, de uma economia que é o posto de gasolina. O poder de compra do brasileiro, né, em relação a um carro, é um poder de compra baixo. Então, ele vai comprar um carro geralmente financiado, e aí ele se preocupa se quebrar esse carro, qual vai ser o custo de manutenção dele. Depois ele pensa, e o valor de revenda que eu vou ter desse carro? Diferentemente do nosso segmento na empilhadeira, porque a empilhadeira, ela não sai dentro da fábrica, daquele local. Então, a gente fazer a troca ali, a infraestrutura de carregamento é muito simples, né? Esse equipamento que tem um índice de manutenção muito menor do que a máquina a combustão. Nós mesmo como empresa, nós que alugamos, eu por mim, não queria mais nem alugar a máquina a combustão, só a máquina elétrica, porque
a disponibilidade, o custo de manutenção é infinitamente menor do que a máquina a combustão. O mercado vem evoluindo muito, né? E muito rápido. E é um equipamento que a gente vai ter aí de locação, a bateria, a vida útil dela é para ter de 10 anos de vida útil. Então e isso está sendo muito rápido, mas de uma maneira mais acelerada que a gente imaginava. Até por isso que a gente conseguiu, graças como empresa, ter um crescimento exponencial depois da pandemia, Sim. que começou no meio de 21, sim, que a gente começou diretamente com a importação com a Rankst, a gente virou direito da Rankst, e ter um equipamento realmente que é de ponta, né? Porque dentro da alocação, da terceirização de veículos industriais, de empilhadeira, faz parte da cadeia produtiva como um todo, né? Recebe matéria-prima, estoca matéria-prima, abastece a linha de produção e depois tem que expedir. Sim. Então, o senso de urgência da nossa operação é muito grande, né? E é aquilo, né? Sempre é culpa da logística, né? Qualquer problema não é culpa da empilhadeira. Então, assim, a gente tem que ter muito com confiança. Então, com a tecnologia do lítio, realmente a gente tendo um caminho muito grande. A gente comentou antes, né, o David? O mercado de empilhadeiras no Brasil, um exemplo, 35 mil empilhadeiras foi ano passado, um dos melhores anos do Brasil. Estados Unidos, 200 mil máquinas ano. A China, 600 mil máquinas ano. Japão, que é uma ilha, 100 mil máquinas ano. Então, o mercado de empilhadeira é um mercado no Brasil que tem ainda um elástico, né, para esticar muito grande. Muito. E por mais que não crescesse 1 milímetro no mercado, só a conversão do combustão para elétrico já é um crescimento gigantesco, né? Sim. E eu sou do tempo que comemorava-se 4.500 máquinas vendidas. Estourava um champanhe. Estourava um champanhe. Poxa vida. É verdade, no ano, né? Então, exatamente. Mas, ó, e e aí assim... Como tem para crescer ainda, né? Tem muito pra dizer. E é justamente isso, estar antenado. Você vê o quanto acontece de ebulição tecnológica dentro de uma linha, né, da operação logística. É isso mesmo. E aí tem um derivado aí para terminar de responder a sua pergunta do mesmo jeito, da mesma forma que você tem que estar antenado, você tem que abraçar a tecnologia. Tá? Conduzir hoje uma operação logística, né, transformá-la, melhorá-la e tal, sem você olhar para a tecnologia. Sim. Não, é só o corriqueiro aqui, o arroz com feijão. Não, tá fora. Né? Tá fora do mercado. Fora do jogo. Hoje, Fora do jogo. Setor, eu vejo. Abraçar É isso aí. mesmo. E quando é abraçar a tecnologia, não é só você, como estamos falando aqui agora há pouco, você como gestor. A sua equipe tem que, né, junto mesmo. com as áreas que suportam tudo isso, como TI, tá, tem que estar dentro do mesmo, né? Para colaborar com você Sim. no que você está dizendo. No caso da telemetria, eu garanto para você 30% a menos na sua manutenção de gasto. Perfeito. Eu garanto 20%, gente, não é pouco, né? A mais na sua produtividade. No uso do equipamento. E garanto 97% menos riscos de acidente. Quer dizer, são números que fazem na mesa de um gestor Total o cara querer saber mais sobre isso, né? Mas, é o que ele disse, se você sentar e ficar olhando para a ferramenta, você não vai conseguir. Outra coisa, você tem que vender a ferramenta para o teu time. Eu não peço nem a SoftTrack, e quando a gente está com um projeto junto com a Santos e Porto, a gente nem pede que você venda. A gente vende, pode deixar com a gente. Abra as portas que nós fazemos. O quê? O próprio operador começa lá embaixo. Quando chega a telemetria, o operador acha que aquilo é para vigiá-lo. E não é. Pois é. Aí que vem a quebra de E paradigma. não verdade. é. Existem várias formas de fazer a mesma coisa. Você Exatamente, pode entregar, né? Você pode entregar isso para o seu colaborador como uma ferramenta, como um benefício, ou você pode colocar que é mais uma trava. Isso depende de vocês, né? Depende do gestor comprar e saber distribuir a tecnologia e saber distribuir a novidade, a boa nova dentro da empresa. E esse saber distribuir é interessante, é uma pergunta provocativa. Que você vai, talvez se a gamificação não poderia ajudar de fato, né, cara? Além de você envolver as pessoas, né, principalmente o usuário da tecnologia aqui, é lá o operador e tal, e você gamificar a operação ajudaria, ou tipo assim, né, deixar aquilo, tornar aquilo sempre um micro desafio. Para a pessoa, na verdade... em cima da gamificação, né? E gamificação inclusive, para fomentar, tipo assim, puxa, que legal, essa ferramenta está me ajudando a fazer o meu trabalho melhor e de forma mais segura. E isso é uma maneira lúdica e criativa e interessante de eu acompanhar a melhoria da minha própria performance. E não é tipo assim, estou sendo vigiado. Ai, meu Deus. Na verdade, esses números você já consegue extrair da própria telemetria. É você como gestor, nós como gestores, sabermos aplicar isso de uma forma que seja bem visto pelo colaborador. Vou dar um exemplo que não tem nada a ver com tecnologia, mas a gente pode trazer para os dias de hoje. Um colega nosso que tem uma operação em Pernambuco, né? Na verdade, eles são de Pernambuco, uma empresa.
E ele bonificava os operadores que tiveram menos riscos de acidente durante o mês. Então ia lá, dava um liquidificador, dava um aparelho de som, dava algo. Então, Isso é importante. querendo ou não, ele estava fazendo uma telemetria Importante, né, isso é importante. humana. E eu acho que sim, eu acho que a sua resposta é sim. Eu acho que a gente tem que caminhar para esse lado, fazer todo colaborador sentir que está participando do processo de melhoria da empresa e não só da empresa, dele também. Dele próprio, exato. A valorização, né? A logística é uma coisa apaixonante. É como você disse no começo, fazer o programa ser mais o quê? Ser mais humano. Olha, eu tenho que marcar umas 3 horas de podcast Com para falar com esses certeza. caras aqui, porque é brincadeira. 1 hora nunca A vai gente ser mal suficiente. participou, Júlia. Pra você ver a Não. ideia do conteúdo que tem do outro lado aí. Olha, podemos deixar só eles Não, aqui, só mais eles um tocam o spin-off, negócio, mas- toca o negócio. algumas horas. Impressionante. Senhores, eu queria agradecer muito a presença de vocês, muito pelo aceite do convite. Softtrack, na presença do Anderson, obrigado pela presença, obrigado por trazer aqui seu convidado, Santos e Porto, Lucas. Nós agradecemos. Obrigado por nos apoiar aqui, ser um dos patrocinadores do podcast, Vamos trazer lá, suas gente. soluções, Só o começo. trazer todos os seus desafios. Lucas, obrigado pela sua presença, obrigado por trazer um pouquinho da sua história, da tua empresa. Pô, muito legal saber um pouco mais que vocês estão operando e junto com uma baita de uma ferramenta que é a Softtrack. Isso é importante para o mercado. Ricardo, sem palavras, obrigado mais uma vez por ter Sempre vindo um nosso prazer. chamado. Esteve com a gente em Cruzeiro, no nosso encontro logístico lá, que foi um sucesso, graças a Deus. E agora conosco aqui, trazer um pouquinho do seu conhecimento, sua bagagem, que é gigante. Pô, muito bom. Antes de encerrar, eu queria citar aqui, aproveitar que hoje eu fiz um monte de agradecimento aqui. Eu tenho uma passagem muito engraçada e doida com esse cara. Em Porto Alegre, nós fizemos lá um dos workshops de logística em Porto Alegre na época. Não vou citar nomes aqui para não ficar até constrangedor pro cara de Porto Alegre, né? Mas esse cara aqui, a gente tinha amizade, mas não tinha aquela amizade, mas tinha um respeito mútuo dos dois lados. E esse cara comprou uma briga pelo David Roberto Painel Logístico e pelo evento. Rapaz, vou te falar, em nome da empresa dele, que era a Clark, fala Clark, nosso parceiraço aqui, que foi uma coisa de louco. E eu passei a respeitar ainda mais esse cara, e a história, a trajetória. E quero te parabenizar aqui, faz muitos anos. E quero te parabenizar pela sua transição, cara. Imagina, ele saiu da empilhadeira, né, que é uma coisa que ele domina e conhece muito, e veio para a tecnologia que é a Softtrack, que os caras estavam apanhando como é que passar isso para a empilhadeira. E ele já conhece a linguagem. Eles criaram algo do zero, completamente diferente. Exatamente. Ele já conhece a linguagem, ele já foi o cara do outro lado, né? Exatamente. Então, para ele vender para a empilhadeira é mais fácil, ele conhece as dores, tudo. Então, cara, parabéns, você fez um baita de um acerto. Eu que agradeço. Sou teu fã. Agradeço. Já sou fã de vocês três aí. Imagina, agradeço a vocês, né? Painel logístico há quanto tempo? Imagina, tem seguro mais de 15 anos. Muito mais, desde Toyota, desde muito mais de 15 anos. Eu agradeço muito o convite, agradeço a possibilidade de poder trazer um dos maiores parceiros da Softtrack hoje, né? A Santos e Porto, na pessoa do Lucas aqui. Espero que a gente possa avançar ainda mais. Com certeza. Agradeço a Eventos, Softtrack tudo mais. pela oportunidade de estar aqui representando esse nome que é hoje para mim uma das empresas de tecnologias que não tem nenhum fiozinho lá de fora, que são pessoas criadas aqui, os donos são pessoas que saíram da Unicamp direto para esse negócio. Então, E nem eram da empilhadeira, não nem era da logística, nem era da isso logística. aqui que a gente está representando mesmo. é o neném dos caras, Eles- né? Então, eles Softtrack, inovaram obrigado mesmo. pela confiança Eles aí. inovaram mesmo. Vamos em Muito bom. frente. Obrigado, Roy. Quero agradecer aqui nossos patrocinadores, a Divisão Logística do Grupo GPS, o maior grupo de multisserviços do Brasil, a Logs Logística, soluções personalizadas em transporte e armazenagem, a Bizuanger Brasil, soluções imobiliárias sob medida, a Softtrack, inteligência em movimento, a W3 Sistemas de Armazenagem, 35 anos de inovação e qualidade, a Combilift, a revolução na movimentação de cargas. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Você que está nos assistindo, curta, comente, compartilhe esse conteúdo, leve esse conhecimento para mais pessoas. Com Esse certeza, bate-papo se você- importantíssimo, né, Se Juliana? você chegou aqui no nosso podcast por algum dos nossos convidados de hoje, comenta aqui como você os conheceu, uma história legal que você tenha com eles. Entrega e os caras, aproveita entrega os para caras. se inscrever no nosso canal e acompanhar as próximas conversas uma vez É por isso aí. mês. Lembrando que você Estamos pode aqui. acompanhar o Podcast Log pelo Painel TV, no painellogistico.com.br, pelo Painel Logístico Oficial no YouTube, pelo TikTok, pelo Instagram. Spotify. E se quiser ouvir,
com calma no carro, no trânsito, no Spotify, né? Exatamente, muito melhor que muitas rádios por aí. Com certeza, com certeza. Muito obrigado a todos, obrigado aos nossos convidados. Até uma próxima ocasião. Nos vemos em breve no Podcast Log. Curtam, comentem e compartilhem. Um abraço. Tchau, tchau.